apareceu que estava sendo salva no seu drive, enfim. Aí, Ó, começou a gravação. não, Agora foi. pera. É o seguinte, tá gravando. Mas Uhum. avisa aí, alguém avisa para a Bruna que teve algum problema com a conexão dela e estava tendo uma incompatibilidade aí com a. Ah, Tanto é que sim. apareceu uma mensagem aqui: a Bruna vai ser removida da reunião. Aí eu Entendi, gravei e entendi. ela foi removida. Alguém avisa ela para ela Pronto, quem puder, voltar. por favor, avisa lá no grupo, beleza? Então, pronto, agora que a gravação já começou, vamos dar início à nossa aula. Então, como eu ia dizendo, mais uma vez, desejar um bom dia a todos. Sejam bem-vindos à nossa terceira aula do nosso módulo Desenvolvimento de Tecnologias. E hoje nós vamos falar sobre prototipação de interfaces de software. Só para situar aqui onde nós estamos, já estamos aqui na nossa terceira aula do nosso módulo, beleza? E nessas duas aulas finais, tanto nessa terceira quanto na quarta aula, nós vamos falar sobre prototipação e prototipagem, ou prototipagem, né? Acabam sendo sinônimos esses termos. E hoje nós vamos focar para o caso de a tua solução, a solução que você propôs, ela seja mais voltada para uma solução digital, tá? Ou seja, um software, um aplicativo, um site, enfim. E na próxima semana não, né? Depois da próxima semana, a gente vai focar na prototipação de soluções tecnológicas, mas para modelos físicos, beleza? Então, hoje a gente vai estar passando alguns conceitos gerais sobre a prototipação e focar na parte de interface de software. E na próxima aula, né, daqui a 15 dias, isso mesmo, a gente vai focar mais na prototipação de modelos físicos, beleza? Então, mais uma vez aí, destacando que os nossos materiais a gente disponibiliza lá no nosso Padlet, que pode ser acessado, tá? Todos os materiais podem ser acessados através desse único linkzinho que está aparecendo aqui. Quem tiver no computador e tiver com o celular aí na mão, escaneia aí o QR Code, que vai ser redirecionado para lá também. Se a Alda puder colocar aí no chat também, por favor. Beleza? Através desse único link, vocês conseguem acessar tudo aí do nosso módulo de desenvolvimento de tecnologias. Beleza? Então, para a gente entender o que é o tema da nossa aula de hoje, eu gosto de quebrar, né, o tema geral, né, que é prototipação de interface de software, a gente vai quebrar em dois, e aí a gente vai explicar separadamente, beleza? Para vocês pegarem aí o contexto geral. Mas antes, né, só para relembrar, refrescar nossa memória, qual foi a caminhada que nós tivemos até aqui? A gente já falou na primeira aula, né, lá com o Léo, na primeira aula de empreendedorismo, sobre o problema, né, então a importância e a percepção do problema, isso foi abordado. Depois a gente passou para a gente propor uma solução, depois disso nós vimos como gerir um projeto, aí vimos também alguns conceitos, né, sobre modelos de negócio, modelo de receita, e vimos também sobre viabilidade, noções de viabilidade, mas agora a gente já está chegando aí no final. Antes da gente lançar um produto ao mercado, é importante, né, eu espero que vocês já tenham isso em mente, né, concordem com o que eu vou falar agora, é extremamente importante a gente testar esse produto, né, a gente validar esse produto frente ao nosso, digamos assim, ao nosso público-alvo. E uma forma barata, rápida e fácil da gente fazer isso é através da prototipação, ou prototipagem também. O Léo, na quinta-feira, se eu não me engano, ele já falou, já tratou com vocês, né? O Léo e o Daniel já trataram com vocês alguns conceitos bem importantes a respeito do MVP, da prototipagem, então não vou estar entrando em detalhes das definições mais assim esmiuçadas, beleza? Sobre o que é que significa o termo de prototipagem, enfim. Aí eu queria saber de vocês, né, quem puder aí ligar o microfone, então colocar no chat, o que é que vocês já têm aí de conceito, né? O que é que vocês entenderam sobre o que é um protótipo, para que serve, beleza? O Léo já tratou, como eu falei, já tratou disso com vocês, então quem tiver aí como ligar o microfone e tá falando aí, o que é que vocês entenderam a respeito disso, quem puder fazer isso, por favor, o momento é de vocês agora. Vamos lá, o Dudu colocou aí no chat, é tipo um rascunho físico?
O rascunho, ele pode ser considerado, né, um tipo de protótipo de baixa fidelidade. A gente vai ver mais para frente esse conceito de baixa fidelidade e alta fidelidade. Mas sim, um rascunho pode ser considerado ali um protótipo também. A gente dá um nomezinho um pouco mais bonitinho, tem alguns conceitos que envolvem, mas sim, um rascunho pode sim ser considerado uma forma de você prototipar, né? De você pegar uma ideia que você tem, colocar aquilo pelo menos no papel, sei lá, montar alguma coisa, e é uma forma de você testar, beleza? Essa é a tua ideia. E MVP, se eu não agora, me engano, é o mínimo produto viável, e que ele falou do MVP de alta qualidade, que é aquele, por exemplo, o Instagram, né? É o que é tipo um financiamento pelo cliente. O Areja Bus, que ele falou, e o de baixa finalidade é algo mais simples, tipo Mágico de Oz, vídeos, slides. assim, Yasmin, você acabou confundindo um pouco os conceitos, tá? Envolve sim essa questão da baixa finalidade, fidelidade e alta fidelidade, mas isso aí que você falou do Mágico de Oz, desse tipo de coisa, isso aí são modelos de receita, beleza? Modelos de negócio. O que a gente está falando sobre a prototipagem, que você lembrou muito bem aí também do MVP, né, que é o mínimo produto viável, que é algo que carregue a essência do produto. O Léo, ele diferenciou esses conceitos, tá? Mas vamos pegar aqui agora um termo geral, tá? Para um protótipo, que é no próximo slide eu dou uma definição melhor, mas basicamente um modelo que tem por objetivo a gente pegar e trazer ideias do mundo das ideias, né? Tornar algo que é intangível. Eu não posso julgar, não posso testar uma ideia, beleza? Mas quando eu pego essa ideia e transformo em algo físico, eu já consigo testar, já consigo validar isso, beleza? Acho que o Dudu ia falar também. Não, eu ia falar assim, que tipo, eu falo rascunho físico no sentido, tipo assim, de que ele mostrou na anterior, né, que ele construiu tipo um ônibus de lá com o material que ele Isso, tinha, e exatamente. aí, Exatamente. a partir disso, foi tipo um rascunho, mas fora do papel, pra testar mesmo. Isso. Ele falou bastante sobre a prova de conceito também, né? Que, tipo assim, a prova de Isso. conceito, teoricamente, não é um protótipo. Aquilo que ele fez do ônibus com a panela de pressão, aquilo não é um protótipo, né? Porque aquilo não carrega elementos da solução que ele deu. Mas é uma prova de conceito para ele testar que aquela ideia dele funciona, entendeu? O conceito que ele apresenta funciona. Beleza? O Gabriel colocou aqui no chat também, que é quando a gente testa um produto pela primeira vez e depois várias vezes até dar certo. Exato, Gabriel. Também tem bastante essa, né, como o Léo também já destacou a respeito da pivotagem, né, a gente vai testando e melhorando e testando de novo e até chegar em algo que não digo que atinja a perfeição, porque, né, nada, eu diria, no universo, teoricamente, seria capaz de atingir a perfeição, mas o mais próximo disso possível para lançar esse produto ao mercado, beleza? E agora eu queria saber de vocês também o que é que vocês entendem, agora é um termo que pode ser um pouco novo, por interface de software. O que é que vocês, quando leem isso, o que é que vocês entendem? O que é que vocês acham que deve ser? De E primeiro, eu acho aí? que é tipo um design. Boa. Você resumiu bem, cara. É tipo isso mesmo. Acho que parte, a Janete falou, a parte física. Teoricamente, Janete, quando a gente fala de software, a gente não pensa em algo físico, né? Quando a gente pensa em software, só para traduzir um pouco, um software basicamente é um programa ou um aplicativo que a gente usa, beleza? Então, por exemplo, o WhatsApp, ele para rodar no celular, ele é um software. Um jogo que a gente joga, a gente está rodando ali um software, beleza? Então, assim, a palavra físico não dá essa ideia, né, de um software, mas eu entendi o que você quis dizer. Eu acho que a gente poderia trocar esse termo de físico para a parte visual, entendeu? Seria o que a gente vê ali do isso. Interação visual, Gabriel, exatamente. Você tocou no ponto correto aí. A interface de software está ligada à parte visual, beleza? Então, os botões, as imagens ali que a gente vê quando a gente abre um aplicativo, tudo aquilo faz parte da interface dele, beleza? Então, como a gente já discutiu esses conceitos aqui, eu vou trazer rapidão, tá? Só para condensar. Então, sempre que vocês ouvirem falar sobre prototipação ou prototipagem, é basicamente um artifício onde a gente transfere ideias de um conceito para a realidade, beleza? A gente torna algo intangível, que é uma ideia, em algo tangível, que é um protótipo, um modelo, beleza? Algo abstrato em algo físico.
E eu boto esse asterisco aqui quando eu falo do físico, porque justamente quando a gente vai prototipar um aplicativo, a gente teoricamente não está fazendo nada físico, né? Mas entendam, físico, a gente pegar justamente uma ideia que está na nossa cabeça e testar elementos que possam validar ou não essa ideia, beleza? Então, por último aí, eu coloco também pegar uma ideia e transformar num protótipo. É isso que a prototipação, né, a gente termina essa palavra com o termo aí, ação, né? A ação de prototipar. É basicamente você pegar uma ideia e transformar ali num protótipo, beleza? Deixa eu ver o que o pessoal colocou no chat. Ah, tranquilo, massa. E também, definindo aqui interface de software, de um modo bem sucinto, tá? Basicamente, a interface de um software é o meio em que é estabelecida a interação do usuário com o teu software. Como eu falei, um software ele pode ser um programa, um aplicativo, um site, etc. Tudo isso que envolve, né, essas coisas que a gente mexe bastante em celulares, no computador, então um WhatsApp que a gente usa, Netflix, um jogo que a gente joga, tudo isso são software, beleza? E a parte visual, como vocês colocaram aí, vocês mataram bem a charada, né? A parte visual é o que faz a interação do usuário com esse programa. Então, os botões, as imagens, como eu falei, os menus, a gente vai aprender bastante sobre isso também. Quando a gente trata de interface de software, é um termo que é uma sigla em inglês, né? Que a gente tem que tratar é sobre a interface de usuário, tá? Vamos estar tratando agora a interface de software como interface de usuário, ou UI é uma sigla que vem do inglês User Interface, tá? E ela carrega todas essas definições que eu já falei para vocês, beleza? É o meio, né, a parte pela qual o usuário do teu aplicativo, do teu site, vai interagir com aquilo, né? Então, o que é que ele vê primeiro na tela quando ele abre o teu aplicativo? Se o teu aplicativo é fácil de usar, né? Ele é organizado, ele é um pouco mais minimalista, se dá para achar as coisas de uma maneira mais fácil, tudo isso envolve, né, parte de interface de usuário. Lembrando, mais para frente a gente vai ver outro termo, outra siglazinha dessa bem parecida, mas basicamente lembrem-se disso. Interface de usuário envolve recursos visuais, beleza? Apenas. O único sentido, né, a gente tem aí os 5 sentidos sobre a interface de usuário, é o visual. E quando a gente está no celular, acaba tendo o tato também, né, que a gente acaba tocando na tela, mas enfim, é mais voltado para o visual, beleza? Os botões, as imagens, as cores são uma escolha bem importante também quando a gente vai falar sobre interface de usuário. Então, tudo isso acaba fazendo parte, né, da UI ou User Interface ou interface de usuário, beleza? Então, como a gente pode ver, eu trouxe alguns exemplos para vocês. Vocês reconhecem aqui que aplicativo é esse? Que aplicativo é esse daqui? Beleza, tem a Netflix de um lado e o WhatsApp de outro, né? E cada aplicativo que a gente vê, a gente consegue perceber que os elementos deles têm certas particularidades. Por exemplo, você entra na Netflix para assistir um filme, uma série. Então, assim que você entra na sua página home aqui, né? Quando você abre o aplicativo, ela lhe recomenda algumas séries, alguns filmes com base no que você já tem assistido antes, né? Com base no que ela entende que você possa gostar de assistir naquele momento. Se você não quiser, você vem aqui na parte de busca e acaba buscando ali alguma coisa que você quer assistir também, beleza? Já o WhatsApp, ele é um aplicativo que a gente está aí em contato, né? Praticamente o dia inteiro, que é um mensageiro instantâneo. Então, é bem característico a forma como, não só no WhatsApp, se a gente for olhar no Telegram também, a forma como os elementos são dispostos, né? A gente normalmente tem aqui, já se acostumou até com essa vista, né? Que é tipo a foto da pessoa aqui na parte esquerda, o nome dela, e aí as últimas mensagens que ela mandou, aqui o número de mensagens não lidas que você tem. Então, são interfaces bem características de cada tipo de aplicativo. Então, um ponto que eu gostaria de trazer, importante de destacar, é que para cada propósito, para cada atividade que aquele aplicativo vai fazer, a interface de usuário segue padrões diferentes, beleza? E por último, trago aqui um exemplo do famoso Call of Duty Mobile, né? Um codezinho, não sei quem joga aí, mas tudo isso que a gente vê, né, na tela de um jogo, quando a gente está jogando,
faz parte da interface de usuário. Então, por exemplo, só de bater o olho aqui, a gente já consegue saber que esse botão aqui é usado para a pessoa se mexer, né, o personagem se mexer. Aqui ele consegue trocar munição, abaixar, pular, mirar, enfim, né? E percebam o seguinte também, o Call of Duty Mobile, ele é um jogo feito para celular. Então, quando você está jogando no celular, você segura ele na posição horizontal, beleza? E aí os seus dedos, não sei se vai dar para ver aqui, mas eles ficam nessa posição da tela, né? Acho que eu vou apontar aqui, ó. Mais ou menos nessa posição da tela aqui, ó, é onde vai ficar os seus dedos. Então, a interface do usuário tem que levar isso em consideração. Então, tem que ter os botões ali acessíveis, né, para que você possa jogar com conforto, porque para você passar, né, o maior tempo possível dentro do jogo. É esse o objetivo, né, da desenvolvedora quando eles criam um jogo. Então, tudo isso tem que ser levado em conta, beleza? Todo mundo entendeu? Opa! Todo mundo entendeu o que é que representa a interface de usuário? Sim. Sim. Show! Massa, massa. Excelente. Acho Então, que a palavra do que também traz um pouco disso, também pode ser a palavra da experiência, né? A experiência no sentido... Calma, você já está dando spoiler aí, a gente vai trazer também sobre a experiência, beleza? Mas a gente vai diferenciar muito bem, o professor lembrou aí muito bem também que a experiência do usuário também é importante, né? Não adianta só você ter um aplicativo bonito, sendo que ele é difícil de usar, sendo que ele é desorganizado. Então, que o usuário tem ali uma dificuldade absurda de usar, que ele fica tendo problema toda hora. Então, a gente vai destacar também, o professor já deu esse spoiler gigantesco aí, lá para o final, um pouco mais para o final, a gente vai falar sobre UX, beleza? Guardem essas duas siglas, UI e UX, né? User Experience e User Interface, ou seja, experiência de usuário e interface de usuário. Mas para não confundir a cabeça de vocês, a gente vai, de início, tratar um pouco sobre a interface de usuário, beleza? Ou seja, os recursos visuais, tá? Ou seja, a interação visual que o usuário vai ter com o seu aplicativo. Tranquilo? Acho que foi mal interromper o senhor, professor, mas você lembrou bem, né? A gente vai estar tratando sobre isso também. Beleza? Então, pronto. Passando aqui, já que vocês entenderam bem, né, o que representa a interface de usuário, eu proponho aqui, Elis, Gabriel, Yasmin, Dudu, Janete, quer dizer, Jamile, pelo menos são as pessoas que aparecem aqui para mim. Todos vocês receberam a seguinte tarefa. Vocês têm que desenvolver um aplicativo, cara. E aí, qual é a reação de vocês? Eu chego para vocês e digo agora, Dudu, você tem que desenvolver um aplicativo, velho. Até semana que vem. E aí? Meu Deus, tanto de noite sem dormir. Me dê dinheiro, me dê dinheiro. Me dê dinheiro. Cara, é uma parada que dá dinheiro, realmente. É uma área Roblox tá rico. de desenvolvimento. Pois é, a área de desenvolvimento, programação, é uma área extremamente interessante e que tem dado bastante resultados aí. Então, quem tiver interesse aí na área, é bastante interessante também. Mas me aproveitando aqui do meme, né? Meu Deus, tenho que desenvolver um aplicativo. E imagino, né, que a reação que vocês teriam seria a que a maioria das pessoas tem, que é, meu Deus, não sei por onde começar, né? Entra em pânico, mas calma, que hoje a gente vai aprender sobre prototipação, beleza? Então, é um ponto de partida. Vocês não vão aprender, teoricamente, a fazer um aplicativo com botões que funcionem e tal, mas vocês vão aprender o começo, que é você prototipar a interface dele, que acaba sendo, né, o que aparece para o usuário. A gente tem esses dois termos, o front-end e o back-end, né? O front-end é basicamente essa parte da interface, ou seja, o que o usuário vê. E o back-end é tudo aquilo que está por trás, é todo o código. Infelizmente, a gente não vai ter tempo aqui de tratar sobre código, programação com vocês, mas, a princípio, a gente vai ensinar vocês a prototiparem a parte visual do aplicativo, beleza? O pessoal colocou aqui no chat, Dudu colocou, me dê dinheiro e café, exatamente. Sabendo aí prototipagem, algumas linguagens de programação, um pouco de dinheiro e um pouco de café, você desenvolve o teu aplicativo na hora. Quer dizer, não na hora, né? Mas, enfim. Então, vamos lá. Antes de entregar o produto final, ou seja, antes de vocês entregarem para mim o aplicativo, né, na semana que vem, mentira, a gente não vai fazer isso com vocês, pedir um aplicativo completo,
Mas antes de entregar um produto final, a gente pode fazer um protótipo, beleza? Então, né, botei esses passos aqui para lembrar da caminhada que a gente já fez, né? Como eu destaquei no início da aula. A gente falou sobre o problema, depois falou sobre a solução, depois como gerir um negócio, depois modelos de negócio, modelos de receita, viabilidade, mas antes desse teu produto, que você já passou por todos esses passos, antes desse produto chegar no mercado, a gente pode e deve testar ele, né, por meio da prototipagem, que a gente vai ver uma forma barata, rápida e fácil de fazer isso, beleza? Eu acho que eu trago aqui depois, aqui trago algumas características do que é um protótipo, depois eu trago algumas vantagens sobre o porquê prototipar, certo? Então, basicamente, um protótipo ele vai ser uma versão inicial do teu produto reduzido, ali não vai ter... vai ser uma versão inicial do teu produto que não vai carregar ali muitos detalhes a respeito dele, mas lembrando, né, do conceito de MVP, um protótipo ele também carrega a tua proposta de valor, beleza? Então, assim como no MVP, um protótipo, por exemplo, você quer fazer um protótipo de, sei lá, de um celular, você não vai dar para o cara testar, sei lá, a sua capa dele, né, que é um acessório. Então, a proposta de valor do celular não está na capa, entendeu? Então, o protótipo ele também deve carregar a proposta de valor do seu produto, mas tudo isso de uma forma ali um pouco, né, com detalhes reduzidos e também uma característica do protótipo ele ser de um custo mais baixo do que o teu produto final. Mais tarde a gente vai ver sobre os níveis, né, de fidelidade, ou seja, se aquele protótipo ele é só um rascunhozão que tu coloca ali no papel, ou se já é algo que é muito parecido com o que tu vai ter lá na frente, beleza? A gente tem essa distinção também, tá? Mas a princípio aí o protótipo é definido dessa maneira. O principal objetivo, como eu falei, é testar e validar as ideias no contexto real, ou seja, beleza, eu estou com uma ideia bacana, mas como é que eu faço para saber se essa ideia daria certo? Se essa ideia cumpriria o propósito que ela deveria cumprir? Por meio da prototipagem. Então, eu pego essa ideia, trago para o mundo físico, não, como eu falei, né, não necessariamente o mundo físico, a gente pode fazer protótipos digitais também, mas a gente pega essa ideia, traz aí esses conceitos, faz o nosso protótipo e aí a gente consegue testar e validar essa ideia, beleza? Outra coisa, outro ponto é que um protótipo ele acaba revelando muita coisa a respeito do teu produto, ou seja, se tem algum problema de design, se tem algum problema de adequação, ou seja, o que é que seria um problema de adequação? Você faz ali um produto, então, por exemplo, sei lá, tô querendo desenvolver uma garrafa. Aí eu coloco aqui o gargalo da garrafa, a boca da garrafa meio torto, para, sei lá, eu achei que ficaria melhor, mas acaba que ninguém consegue beber água, todo mundo derrama água quando vai beber, então isso acaba sendo um problema de adequação e de usabilidade da garrafa que eu estou querendo propor, beleza? Então, um protótipo é importante também para te revelar esse tipo de problema a respeito do teu produto, tá? E atrelado a isso também, um protótipo ele vai te dar feedbacks, né? Vai proporcionar feedbacks para você a respeito do teu produto. Então, como eu falei dele revelar esses problemas, você vai olhar e ver, pô, aqui tem um problema de adequação, né? Eu acho que não está muito legal isso aqui. Ou então, o meu usuário está tendo muita dificuldade em usar esse ponto aqui do meu produto. Então, vou ter que estudar uma alteração que eu possa fazer nisso para tornar, ali, como o professor já adiantou, a experiência, né? Hoje em dia a gente fala muito isso sobre experiências, né? A gente não acaba, em muitos casos, não comprando mais produtos. A gente compra a experiência que eles proporcionam. Então, um design, a prototipagem, ela vai te possibilitar esses feedbacks sobre a experiência que o teu usuário vai ter usando o teu produto. Outro ponto, ele pode ser físico ou digital, como eu já bati nessa tecla aqui. Normalmente protótipos físicos são de produtos que vão ser ali produtos físicos e já é bem intuitivo até essa questão dessa nomenclatura aí. Um protótipo digital, normalmente a gente usa para fazer de softwares, beleza? E ele é amplamente utilizado aí em inúmeros campos, né? Então, na engenharia, na ciência, na indústria, enfim, várias áreas, a gente acaba tendo que recorrer à prototipagem, mas
por que a gente recorre à prototipagem? Por que prototipar? Né? Dadas todas essas vantagens que eu já falei, ainda tem muito mais. Né? Então, os principais pontos que eu trago aqui sobre o porquê prototipar, porquê testar e validar suas ideias previamente, beleza? Então, primeiro ponto, você vai poder ter uma análise de eficiência e aceitação. Então, você faz um protótipo ali e bota, né, para alguém usar aquilo e começa a observar como é que a pessoa faz o uso do teu produto. Ela tem dificuldade em algum ponto? Então, seria algo que ela compraria? Então, tudo isso todas essas perguntas podem ser respondidas através de um protótipo, beleza? Outra coisa é a redução das incertezas relacionadas ao projeto, né? Porque antes de chegar lá no final, na prateleira do mercado, já vai ter todo um embasamento para saber, ó, isso aqui o pessoal está com aceitação legal, vai vender bem, tal, ou então, caso tenha algum ponto ali que precise de melhoria, você vai, melhora e vai testando a partir do protótipo, para quando chegar lá na cadeia final, eu diria, né, da produção, que seria chegar na mão do consumidor de uma maneira definitiva, esse tipo de incerteza, se ele vai curtir, se ele não vai curtir, tudo isso pode ser respondido através da prototipagem. Aliado a isso também, né, a redução do time to market, é um termo em inglês aí que basicamente pode ser traduzido tempo para o mercado, ou seja, o tempo desde que tu percebe o problema até desenvolver uma solução que chegue ao mercado. Então o protótipo acaba encurtando esse caminho, né, porque ele permite de uma maneira fácil, rápida e barata você testar suas ideias, testar seus conceitos, para que você chegue lá propondo no mercado um produto, beleza? Mais uma vez destacando os feedbacks valiosíssimos que um protótipo vai te proporcionar. Outra coisa também, não necessita de investimento pesado. Hoje a gente consegue fazer um protótipo de um aplicativo, da interface do aplicativo de uma maneira gratuita, tá? É relativamente simples até. E se for um modelo físico, a gente tem materiais que são bem baratos também, a gente tem técnicas que são bem baratas para a gente fazer de modelos físicos, mas isso é assunto da próxima aula, não vou estar entrando nesse mérito agora. E por último, validação por potenciais consumidores e ou investidores. Né? Você pode pegar ali uma pessoa, né, que boa do faria no Paint e papelão. Então a gente vai dar um upgrade nessa percepção, a gente vai apresentar uma ferramenta de prototipagem de software para vocês e uma ferramenta de prototipagem de modelo físico para vocês também, que vai além, né, do Paint e do papelão. Então, beleza. Passando aqui, deixar essa mensagem aqui, que é: prototipar é um exercício de agilidade. Mas agilidade em qual sentido? No sentido de que você vai buscar perceber mais rápido os teus erros, então você vai errar rápido para você acertar rápido também, né? Porque se você testa o teu produto a partir de um protótipo, viu que tem um erro ali e precisa ser corrigido, você vai ter uma clareza a respeito disso, você vai saber exatamente o que precisa ser corrigido, então você vai acabar errando rápido para acertar rápido também. Tranquilo? Então esse é eu acho que o feeling, né? Uma frase aí que define a vibe do que é prototipar. É um exercício de agilidade no sentido de errar rápido para acertar rápido também. Beleza? Pronto. Como eu falei, o protótipo ele tem níveis de semelhança com o que o produto final vai ser. Beleza? Então, isso é o que define a fidelidade do teu protótipo. Beleza? Então, você pode ter um protótipo de alta fidelidade, média alta, média baixa, mas enfim, a gente vai definir aqui dois níveis de fidelidade, beleza? Um protótipo de alta fidelidade e um protótipo de baixa fidelidade. Eu acho que chega até a ser bem intuitivo o que esses termos já dizem, né? Um protótipo de alta fidelidade vai ser algo que traz ali muitas características já a respeito do teu produto, né? Já tem muitos detalhes, por exemplo, no aplicativo, tem botões ali bem definidos, tem a paleta de cores bem definida, tem imagens bem definidas, beleza? Então isso seria um protótipo de alta fidelidade. Já um protótipo de baixa fidelidade, ele tem a proposta de ser básico, tá? Para você testar elementos específicos. Então, por exemplo, ao invés de criar ali toda uma interface de um aplicativo cheio de botões, colorido e tal, eu crio um negócio, desculpem, eu crio um negócio em preto e branco, todo quadradão ali, para testar o posicionamento dos meus ícones. Então, eu só coloco, né, desenho quadrado, um retângulo, quer dizer, coloco botão, sei lá, botão
adicionar, botão voltar, enfim, né? Vou colocando ali para testar o posicionamento desses elementos, beleza? Mas agora, saindo do campo das ideias, vindo aqui para a parte mais visual, um protótipo de baixa fidelidade, um exemplo que a gente pode trazer é o famoso rascunho, né? Você pega ali, como eu falei, um papel e a caneta já serve, e você faz ali vamos supor que o rapaz aí esteja querendo testar um protótipo de um aplicativo, né, muito provavelmente, então ele veio aqui e desenhou que aparenta ser um celular, bem simples, e aí começou a desenhar elementos, tá? Então, por exemplo, supondo que aqui ficaria um aviso de, tipo, uma notificação do teu aplicativo, aqui ficaria uma imagem, né? Normalmente quando a gente vê um quadrado com um xzinho, é porque vai ter uma imagem ali, beleza? Então, um protótipo de baixa fidelidade, tem ali poucos detalhes, mas que já revelam bastante sobre características essenciais do que o teu produto vai ter, beleza? Outro exemplo aqui também é que a gente pode perceber, quando a gente abre um aplicativo, ele não fica só em uma tela, né? Ele não é igual sempre. A gente entra no menu que leva para um lugar diferente, e a gente clica num botão que vai para um lugar diferente. Então, é importante a gente ter prototipagem também dessas outras páginas. Então, por exemplo, esse aqui, né, uma página inicial. Então, sei lá, welcome to, sei lá, o nome do aplicativo. Seja bem-vindo ao tal aplicativo. Aí tem aqui um botão, Go, né, que é o botão de iniciar, de ir, beleza? Então, a partir, quando o usuário clicar nesse botão, ele vai ser redirecionado para essa outra página. E aí, a partir, dependendo da interação que ele fizer nessa página, ele vai para essa, ou então vai para essa. Então, essas setinhas aí determinam também como é que eu posso dizer, tipo um fluxograma, né? Um fluxo da interação que o usuário teria. Então, hoje em dia é comum a gente ver, acho que eu até coloquei uma imagem aqui, não, ainda não. E aqui, só para não quebrar a linha de raciocínio, hoje em dia é comum a gente ver um aplicativo, por exemplo, a gente baixa ele pela primeira vez, aí ele aparece assim, normalmente uma tela bem simples, bem minimalista mesmo, para um cadastro. Então, a gente pode colocar o nosso e-mail, entrar com o Google, entrar com o Facebook, só a gente acaba se deparando durante todo dia quando a gente baixa um aplicativo novo e a gente vai se cadastrar. Então, a gente abre uma tela, depois vai para outra, bota os nossos dados, e aí sim a gente entra de fato no aplicativo, beleza? Então, aqui a gente sai, né, do papel, digamos assim, para uma proposta digital. Tem inúmeros sites, inúmeros aplicativos que fazem também essa prototipagem de baixa fidelidade, mas de uma maneira mais profissional, beleza? A gente vai estar tratando também sobre aplicativos que fazem isso, programas que fazem isso um pouco mais para frente. Então, todo mundo entendeu do que se trata um protótipo de baixa fidelidade? Sim, eu acho que eu já tinha até errado aquela na hora que eu falei, mas agora eu já compreendi direito. Pronto, massa. Tranquilo. Então, agora, gostaria de mostrar para vocês uma transição, né? A gente partindo de um protótipo de baixa fidelidade para um protótipo de alta fidelidade. Muito provavelmente, essa imagem aqui que eu peguei, o cara estava tentando prototipar um aplicativo de mapa, né? Daqueles tipo Waze, aplicativo de trânsito, onde a gente consegue ver, né, que aqui na parte central vai ter um mapa, aqui teriam algumas imagens, alguns outros botões aqui em cima. Beleza? Meu primo faz mapa. Mapa? Caraca. Uhum. Cartógrafo, né? Chama? Acho que é cartógrafo que chama. Ele faz mapa para uma loja aí sobre tipo mede os terrenos, sabe? Sim. É topografia, né? Acho que é topografia. Topografia. Pô, muito massa. Então, supondo, né, que a gente queira fazer um aplicativo de um mapa que vai funcionar assim. Um motorista passou por um lugar e viu que teve um acidente. Ele vai lá no aplicativo e coloca ali e rolou um acidente. Beleza? Então, é o funcionamento do Waze, né? Um aplicativo de navegação para, tipo, tal trecho da cidade está congestionado, então vai ser melhor você pegar outro caminho, enfim. Então, essa transição, acho que está muito claro aqui, né? A gente pode perceber muito bem a transição entre um protótipo de baixa fidelidade para um protótipo de alta fidelidade, beleza? A gente parte aqui de algo desenhado, né? O famoso rascunho mesmo, para algo um pouco mais detalhado, mas que ainda não carrega ali todos os elementos para chegar ali no produto final, né? Então, essa é a transição aqui de um protótipo de baixa fidelidade para um protótipo de alta fidelidade. Como eu falei, traz muito mais detalhes a respeito do produto.
Aqui também uma transição de prototipagem de baixa para alta fidelidade. Aqui aparenta ser uma rede social, né? Então, iniciando aqui, nem mais no papel, né? Aqui aparenta ser uma ilustração mesmo, que o cara fez um aplicativo de design. Então, basicamente, como eu falei, normalmente quando a gente vê um quadrado com um X dentro, aqui normalmente vai ter uma imagem aqui, beleza? E aqui, provavelmente, alguns botões, e aqui um texto. Então, a gente vai detalhando isso. Então, por exemplo, aqui vai ser a página do perfil da pessoa. Então, normalmente, fotos de perfil aparece redondinho, né? Então, a gente vai refinando esses detalhes, beleza? Aí já adiciona aqui uns botões, então, um botão de voltar, um botão de edição, e aí vai. A gente vai levando isso até que chegue em algo que tenha muito mais detalhes e a gente consiga ter uma clareza maior a respeito do que vai ser o nosso produto. Tranquilo? Então, mais uma vez aqui, protótipos de alta fidelidade. A gente tem ferramentas também de design que tem essa proposta de fazer protótipos de softwares com a alta fidelidade, ou seja, com a grandeza de detalhes maior, tranquilo? Então, todo mundo entendeu a diferença, acho que está bem claro, né? A diferença entre um protótipo de baixa fidelidade e um protótipo de alta fidelidade? Sim. Tá Sim. Massa. Prontinho. Então, mais uma vez aqui, né? Eu acho que é algo que faz parte do nosso dia a dia, que são as páginas de login dos aplicativos, né? Quem aí já baixou um aplicativo e, basicamente, assim, não sei se vocês já perceberam isso, mas chega a ser um padrão entre eles, é que as páginas de login normalmente são muito parecidas, né? Quando você abre um aplicativo pela primeira vez, seja qual for, né? Seja qual for, ele normalmente tem um único botão, ou 2, 3, é bem simples, para você começar a se cadastrar naquele aplicativo. E aí, a partir de quando você clica nesse botão, você é levado para outra página, onde você coloca seu nome completo, telefone, e-mail, enfim. Vocês já notaram isso nos aplicativos? Seja jogo, seja... Sim. Enfim. Sim, né? Então, basicamente isso. A proposta, né, mais para frente a Alda vai tratar com vocês sobre isso, que a proposta da nossa parte prática vai ser justamente prototipar umas telas iniciais de um aplicativo, beleza? Na quinta-feira a gente vai estar fazendo isso através do Canva, já dando spoilers aí do que a gente vai ver, beleza? Mas a gente vai tentar aí pegar uma ideia, um conceito de um aplicativo e fazer essa prototipagem, né, da parte inicial. Então, o que é que o usuário veria quando ele abriu o aplicativo pela primeira vez? Ele foi lá no Play Store, ou na App Store, no iOS, foi lá, baixou o aplicativo e abriu pela primeira vez. O que é que ele vai ver? Aí depois disso, para onde é que ele vai? Onde é que ele vai ser redirecionado? Beleza? Então a gente vai estar propondo ideias para isso também, a partir, né, do nosso conteúdo aqui de prototipação de softwares, beleza? De interface de software. Então, uma pergunta que pode ter surgido na mente de vocês é como criar um protótipo de software. Beleza, João? Já falou aí várias características, várias peculiaridades a respeito dos protótipos de software, mas como é que eu faço isso? A resposta é através de uma ferramenta de design. Hoje em dia está bem difundido já no mercado, a gente já tem inúmeras ferramentas de design, beleza? E eu trago 4 principais aqui para vocês, tá? Vou começar aqui pelo Figma. Ele é basicamente assim, a proposta dele é possibilitar que você faça designs possibilitar que você faça designs dos diversos tipos. Então, por exemplo, você pode criar um logotipo no Figma, você pode criar um post para um Instagram, em formato de stories, você pode criar ali uma capa para um vídeo do YouTube, pode criar um slide, enfim. A proposta do Figma é justamente essa, mas ele só pode ser usado no computador, então, infelizmente, a gente não vai estar usando aqui nas nossas capacitações, tá? Infelizmente, ele é, assim, sem dúvidas, eu acho que das ferramentas de design gratuitas e de fácil acesso que a gente tem, o Figma é, sem dúvidas, a melhor de todas, beleza? Mas, infelizmente, ele não pode ser usado no celular, então acaba sendo uma restrição aí que a gente não vai poder trazer ele para vocês. Mas, assim, um que está ali bem no páreo também, tá? É o Canva. Inclusive, esse slide aqui, ó, eu vou tirar aqui da tela cheia, os slides da aula que eu faço aqui para vocês, eu faço a partir do Canva. Então, os elementos aqui, o design que eu faço, né, para nossas apresentações, eu faço a partir do Canva, que ele tem a vantagem de ser, ele é gratuito, tá? Tem uma parte Pro, mas tem uma parte gratuita também, e é perfeitamente possível você usufruir de várias ferramentas ali com o modo gratuito dele,
e tem a facilidade que ele pode ser usado no celular também. Então, é esse que a gente vai estar utilizando. Pô, o Gabriel falou aí, parabéns, Gabriel. Já fez muito trabalho nele. Exatamente, eu uso muito também para fazer trabalhos na faculdade, quando eu tenho que apresentar um slide. Então, ele é bem fácil de mexer, né? Então, acho que alguns de vocês, não só o Gabriel, devem conhecer também como é que funciona o Canva, beleza? Então, na quinta-feira a gente vai ter uma parte mais prática mesmo dentro do aplicativo, com a aula ensinando vocês detalhe por detalhe ali do Canva, beleza? Mas outros dois aqui que são focados, olha só, o Canva e o Figma são focados em design em geral, tá? Em design em geral. Já o Adobe XD e o Mockflow são focados em protótipos de software, entendeu? São aplicativos que não é para você fazer, sei lá, um logotipo, você vai editar uma imagem, você vai entrar nesses aplicativos para fazer um protótipo de software, beleza? Mas eles têm aí a restrição, né? Pelo menos o Adobe XD, ele tem a restrição de ser pago, ele não é gratuito, o Mockflow também, ele é um pouco menos acessível, beleza? Então, acaba que a gente também não vai estar usando essas ferramentas, mas, sem dúvida de todas, eu acho que a Adobe é uma gigante do mercado, eu diria que o Adobe XD é uma ferramenta mais difundida e mais conhecida no mercado hoje, no contexto de prototipar softwares, beleza? Então, interface de site, de aplicativo, de programas em geral, eu acho que o Adobe XD ele acaba estando aí na frente de todos. Mas, nas nossas capacitações, nós vamos usar o Canva, que, assim, dentro das possibilidades que a gente tem dentro do Canva, tá perfeito para o que a gente quer passar para vocês, beleza? Dentro do Canva você consegue perfeitamente criar um protótipo de aplicativo com esses conceitos iniciais que a gente passa tranquilamente a partir, né, quem tiver aí no computador, só digitar aí canva.com, que você vai ser redirecionado para o site do Canva, beleza? E ele é bem fácil de usar, o cadastro também é bem simples, é bem tranquilo, tá? Então, como eu falei, ele é gratuito, ele tem uma versão Pro, mas a partir da versão gratuita dele a gente consegue utilizar perfeitamente todas as funções, tranquilo? Então, pode ser utilizado no celular e no computador, é outra vantagem também, né? E ele é fácil e prático. E eu queria perguntar para vocês, quem já conhece o Canva, o Gabriel já deu esse feedback aí, falou que usa, já fez muito trabalho no Canva. Vocês conhecem o Canva? Sim, muito, muito. Já fiz até gravador de tela com minha fotinha lá mostrando. Caraca, muito massa, muito massa, muito massa. Então, mas vocês sabiam que era possível você prototipar um aplicativo através do Canva? Ou vocês usavam ali para fazer uma apresentação, enfim? Não sabia, não, João. Por alguns Eu usava recursos para já dá pra apresentação. perceber. Entendi. Como é, Dudu? Não consegui te ouvir. Como é, Dudu? Acabou cortando um pouco da fala, não consegui ouvir Meu? a tua última fala. Isso? Não, eu falei assim que, tipo, vendo assim o Canvas, tem alguns elementos que mostram que dá pra fazer, sabe? Tipo, tem um elemento Sim, que dá pra colocar um celularzinho, desenhar umas coisas assim. exatamente, cara. O Canva você pode também, por exemplo, eu fiz o slide, né, no formato de apresentação mesmo, né, um formato ali, acho que 1880 por 910, não lembro direito, né, a proporção dele, mas você pode redirecionar isso para a proporção de celular, né, então 720 por 1080, eu acho que é a resolução de celular. Então, enfim, né, a gente consegue mexer ali, adicionar elementos, adicionar várias peculiaridades a respeito de um design, a gente pode fazer isso a partir do Canva, beleza? Então, eu já recomendo, tá, que vocês, quem não tiver, quem só tiver pelo celular, que instale o Canva, a gente vai estar disponibilizando o link, mas quem já tiver curiosidade aí pode ir no Play Store e baixar, e já se cadastrar no aplicativo, que na quinta-feira a gente vai estar usando ele, beleza? Então, vou falar um pouco agora sobre essas duas siglas, então se acostumem a ver essas duas siglas aqui, vou focar bastante nesse ponto. UI e UX, beleza? São siglas aí do inglês. Aí eles falou que já entrou aí no Canva pelo computador, então aí já faz o seu cadastro e já vai explorando assim algumas funções do Canva, beleza? Que a gente vai usar bastante na nossa parte prática para fazer junto com vocês uma proposta de um protótipo de aplicativo, tá? Então, assim, duas siglas que representam muito do que a gente vai estar abordando quando a gente quer prototipar um software, que é
UI, ou seja, vem da sigla em inglês User Interface, né, por isso que UI, que traduzindo a gente tem interface de usuário. E como eu já explorei lá no início da aula, é toda a parte visual, tá? Tudo que o usuário vê faz parte da interface, beleza? Já a UX, ele vem da sigla em inglês User Experience, ou seja, traduzindo, né, experiência de usuário. Lembrem-se bastante disso. UI, interface de usuário, UX, experiência de usuário. E a experiência do usuário, eu acho que, como o próprio nome já diz, a experiência que o usuário tem com aquele teu produto é a forma como ele interage com ele. Então, vai muito além de só aquilo que ele vê. Então, se o teu aplicativo ele fica travando toda hora, isso vai proporcionar uma experiência de usuário ruim. Se o teu aplicativo é difícil de mexer, a experiência de usuário fica comprometida. Se o teu aplicativo é desorganizado, as funções são todas bagunçadas, isso também proporciona uma experiência de usuário negativa, tá? Então, como eu falei, hoje em dia é muito mais comum, hoje a gente tem, tipo, uma preocupação muito maior, né? Não só com o produto em si. Hoje em dia a gente compra muito menos produtos e compra muito mais experiências, né? Chega até a ser um pouco um meme, né? Não sei se vocês já ouviram alguém falar isso, né? Eu não estou vendendo um produto, estou vendendo uma experiência, beleza? Então hoje rola muito essa preocupação com a experiência do usuário. E o que é que envolve, beleza? Quais são os aspectos importantes quando a gente pensa na experiência do usuário? Então, trago 4 perguntas aqui para a gente estar se fazendo quando a gente quer desenvolver um aplicativo, quer prototipar um aplicativo, beleza? Então, primeiro aspecto mais importante, quem vai usar o produto? Ou seja, qual o público-alvo desse produto? Esse aplicativo vai atender a quem? Então, é mais pessoas de mais idade, de menos idade, qual gênero que vai estar atendendo, quais são os gostos normalmente que as pessoas que vão usar esse aplicativo têm, se é, por exemplo, um jogo, o que é que a comunidade daquele jogo prefere, o que é que aquela comunidade daquele jogo gosta. Então, primeiro ponto, delimitar muito bem o público-alvo daquilo. Você entender quem vai usar o produto. E isso vem também, olha só, uma conexão com aquilo que a gente já viu do problema e da solução. A gente viu a prospecção, né, da gente buscar dados sobre quantas pessoas são atingidas por aquele problema, beleza? De que forma elas são atingidas. Então, tudo isso já acaba entrando em você. O quem, né, ele caracteriza as pessoas que vão estar usando o teu produto, o teu site, o teu aplicativo, enfim. Beleza? Então, primeira pergunta importantíssima. Segunda pergunta. Qual sensação eu quero transmitir com o meu aplicativo? Como assim, João? Sensação. Vocês já pararam para pensar que as marcas, quando eu falo marcas, eu digo essas marcas grandes que a gente vê aí a todo momento, na publicidade, na televisão, nos anúncios, que muitas vezes só de você bater o olho em um elemento, em uma cor, em uma imagem, enfim, ou até mesmo ouvir um som. Gabriel colocou aí o Forza, é o Forza Horizon, né? O jogo lá. Eu não jogo, mas a publicidade dos caras é sensacional. E o jogo aparenta ser bem bacana também. Nunca tive a curiosidade de baixar e jogar, mas o Forza Horizon realmente tem bastante. Tem uma fanbase bem legal também. A galera curte bastante. Tem esse ponto aí que é bem pesado também, mas tem. Acho que ele é reconhecido, né, por ser um jogo de celular que tem uma riqueza de detalhes absurda e que a experiência de usuário com ele é bem bacana também. Você se sente ali bem ambientado no jogo. E que é bem difícil fazer isso para celular, né? Normalmente a galera que joga, né? Joga mais pelo computador, então por algum videogame, algum console. E a galera acho que é a Gameloft que desenvolveu o Forza. Eles mandaram muito bem no aplicativo deles, no jogo deles. Então, assim, voltando à pergunta, né? Qual a sensação que eu quero transmitir? Então, isso vai além, né, só da parte visual. Então, por exemplo, se eu escolho uma cor azul para colocar no meu slide, qual a sensação que eu quero transmitir para vocês? Vocês já pararam para se perguntar isso? A paleta de cores que eu coloco nos meus slides, então, branco com azul, né, esses tons de Chamar a azul. atenção.
Será? Talvez. A gente vai ver mais para frente o significado dessas cores que eu coloco. E não só que eu coloco, mas que normalmente a gente relaciona muito bem isso à psicologia das cores, onde cada cor representa uma sensação que aquela marca quer te transmitir. É bem interessante esse estudo, é um campo vasto de possibilidades que a gente tem aí. Eu já vou estar trazendo para vocês também. Então, segunda pergunta aí, qual a sensação que eu quero transmitir com aquele meu aplicativo? Então, as cores que eu escolho, o posicionamento das coisas que eu escolho também fazem parte dessa sensação, beleza? Terceira pergunta, o app é fácil de usar. Então, vai muito na linha também da experiência do usuário. Então, se eu tenho um aplicativo que é fácil de usar, o pessoal vai dar mais feedbacks positivos em relação à usabilidade dele, né? Pode até... Não, tranquilo, Gabriel, tranquilo. É bom a gente ter essa interação de vocês também. E foi bem bacana o exemplo que você trouxe, eu nem estava lembrando, mas que realmente é um exemplo próximo, pelo menos da minha realidade. Eu gosto de estar, de vez em quando eu tenho tempo, gosto de estar jogando um pouquinho também, então, tranquilo, tranquilo. Terceira pergunta, como eu ia falando, o meu app Asphalt tem também, o da Gameloft é o Asphalt, né? Mas, enfim, nessa discussão aí dos jogos de carro tem... Ah, sim, o Forza é para console. Entendi, pensei que... Então eu acabei confundindo o Forza com o Asphalt. Mas, enfim, tranquilo. Então, beleza. Voltando aqui para o foco, né? É a nossa terceira pergunta, que é: o meu app é fácil de usar? Os elementos dele estão dispostos de uma maneira que só de bater o olho o usuário já sabe para onde ele tem que ir? Ou é muito complicado, tem muitos botões que levam para muitos lugares? Então, hoje em dia, a gente tem uma tendência do design que é o minimalismo, né? Hoje em dia, a gente vem vendo as coisas, né? Tanto de logotipos, quanto de ícones, quanto de interfaces. As interfaces hoje em dia são bem mais minimalistas, né? Tem muito menos opções, mas que são opções essenciais para o funcionamento daquele aplicativo. E hoje em dia, às vezes, só de bater o olho numa tela de um aplicativo, você já sabe o que cada coisa faz ali, entendeu? Então, isso também é um aspecto da experiência do usuário. Esperar a moto passar. Qual o impacto? Outra pergunta, né? Qual o impacto dos elementos? Então, por exemplo, eu acabo colocando aqui alguns elementos gráficos, alguns elementos visuais, né? No nosso slide. Então, quando eu coloco esses elementos, qual é o impacto que eu quero passar para vocês? Eu espero que vocês concordem, né? Que eu só falar, ou só ter um texto no meu slide, passa uma sensação, e eu colocar uma imagem e ir falando por cima disso, passa outra sensação completamente diferente. Então, o impacto dos elementos no design também é um ponto a ser levado em consideração quando se trata da experiência de usuário. Beleza? E agora a gente vai falar um pouco, um tema bem interessante, tá? Que vocês já levantaram, eu acho que na aula do Léo, na segunda ou na primeira aula do Léo, que é a psicologia das cores. Né? O que cada marca busca passar com as cores dela, e é algo que a gente precisa embutir também quando a gente pensa em experiência de usuário para o nosso aplicativo, para o nosso site, enfim. Beleza? Então, passando aqui bem rapidão, sobre a psicologia das coisas, eu quero que vocês pensem aí nas marcas que vocês conhecem, né? Então, eu trouxe aqui algumas, né? Google, Nike, Coca-Cola, Apple, Samsung, enfim, inúmeras marcas. E pensem que todas esses logotipos, essas cores, são muito comuns nas marcas, né? Algumas cores mais vivas, mais vibrantes. E quantas vezes você já bateu o olho em um elemento daquela marca e só de ver aquele elemento, né, nem aparecia o nome da marca, mas só de ver aquilo, você já sabia que era daquela marca? Não sei se vocês entenderam a pergunta, mas, por exemplo, sei lá, a musiquinha, né? Não sei se vocês veem muitos vídeos no YouTube, por exemplo, aquela musiquinha do iFood. Às vezes eu estou escutando um vídeo de olho fechado e quando começa a tocar aquela musiquinha lá do anúncio do iFood, eu já sei, anúncio do iFood. Então, já aconteceu isso com vocês? Tipo, só de ver um elemento, vocês já baterem o olho e saber, isso é dessa marca. Isso sempre acontece comigo. Então, tudo isso também faz parte da construção da identidade da marca, beleza? Da identidade visual da marca. Você nunca vai ver, por exemplo, sei lá, a Coca-Cola, normalmente as cores relacionadas a ela são o vermelho e o branco, né? Às vezes vê um dourado ali na época de Natal, enfim.
mas os elementos da Coca-Cola são vermelhos e brancos, né? Inclusive da concorrente direta dela, que é a Pepsi, são vermelho e azul. Vai ser muito raro você ver na Coca-Cola, em alguma coisa da Coca-Cola, a cor azul, né? Porque normalmente o azul ele está relacionado à Pepsi, né? Que é a concorrente direta dela. Normalmente as coisas da Coca-Cola normalmente são ali, tem tons de preto, de vermelho, né? Até do branco também. Então, às vezes, você nem vê o nome da marca, mas só da disposição dos elementos, da forma como aquilo é apresentado, você já associa a marca. Então, isso, por incrível que pareça, essa construção da marca também faz parte da experiência de usuário, beleza? A Yasmin falou, cada cor tem um significado ou se refere. Exatamente, Yasmin. É isso que eu trago agora nesse slide aqui, ó. Claro que tem inúmeras interpretações a respeito disso, tá? É uma área vastíssima, eu podia falar aqui 3 meses inteiros sobre psicologia das cores e ainda assim não ia terminar, mas eu trouxe aqui um quadro que resume bem mais ou menos ali o que cada cor, normalmente e algumas marcas relacionadas àquela cor, e as sensações que essas cores pretendem passar para a gente, beleza? Então, por exemplo, o vermelho, né, ele traz aqui uma sensação de estímulo, né, de excitação ao nosso olhar. Quando a gente vê a cor vermelha, ela é a cor mais vibrante do nosso espectro visível, né? Então, quando a gente vê algo vermelho, a gente acaba ficando um pouco mais estimulado ali, né? Estimula bastante a nossa visão. Então, olha lá, a Coca-Cola, como eu falei, né? O Lego, a Nintendo, a CNN, o Pinterest, beleza? Já o laranja, ele traz ali como eu posso dizer, uma sensação um pouco mais amigável, né? Mais alegre, mais confiante nas marcas. Então, por exemplo, a Fanta, a Gol, a Nickelodeon, o próprio Banco BMG, tem ali as cores amarelas e a escolha dessa cor de cada marca não é aleatória, beleza? Quando a marca vai criar sua identidade visual, tem ali a equipe de design dela que estuda ali a fundo a psicologia das cores para saber o que cada cor representa e pegar cores que estejam envolvidas com a identidade da marca, ou seja, o que é que a marca quer representar para a sociedade, para o mundo, e transformar aquilo no design da marca, beleza? Então, não vou entrar em detalhes em cada cor, mas eu questionei aqui, né, sobre o que vocês achavam que o azul que eu colocava na paleta de cores do slide queria representar. Então, basicamente, estabelecer uma relação de confiança, né, entre eu e vocês, né, que a gente vem aqui para passar muitos conteúdos para vocês, então é importante a gente estabelecer essa relação de confiança. Então, através disso, do estudo da psicologia das cores, a gente inseriu, né, o azul, é um tom bem forte, pelo menos nos meus slides aqui, quando eu trago, a partir disso. Então, é bem importante também, né, quando eu estou criando o slide aqui para a gente trazer exatamente, Gabriel, segurança e força, a Ford está bem representada aí pela cor azul também. Então, quando eu estou criando os slides, eu penso bastante a respeito dessa questão, né, da psicologia das cores, e eu instigo vocês a estarem pensando também quando a gente for desenvolver o nosso protótipo de aplicativo, beleza? A Yasmin ativou o microfone aí? Você queria falar alguma coisa, Yasmin? Eu ia falar assim, que cada cor tem um significado ou se refere a alguma coisa, mas assim, tipo, se for uma propaganda, é mais para chamar atenção mesmo, né? Depende. Você pode chamar a atenção de diversas formas e com cores diferentes, porque às vezes você quer chamar a atenção de uma forma, por exemplo, sei lá, uma promoção. Como é que normalmente são as cores de um anúncio de promoção, né? Elas chamam a atenção por serem cores bem vibrantes, bem chamativas, né? Para que você já bata o olho e já veja ali em destaque, né? Promoção. Mas às vezes, por exemplo, eu não trouxe aqui, mas o preto, né? A cor preta, ela normalmente está relacionada à sofisticação e ao luxo. Então, quando a gente vê algumas marcas de luxo, normalmente muitas delas trazem a cor preta, né? Então, tons um pouco mais escuros para dar essa ideia de sofisticação. Isso acaba chamando a atenção também, mas de outras formas, entendeu? Não necessariamente, tipo, tem uma cor específica que chame a atenção. Mas deixa eu dar uma de contribuição. uma composição. Pode Ô, falar, professor, desculpa, eu vou mandar um textão. Beleza, tranquilo. Pode falar, professor, pode falar. Porque eu acho que eu entendi o que a Yasmin quis dizer. É o seguinte, porque essa questão ela é muito complexa, né? Porque quando está associado à marca,
Algumas marcas trazem formas também, então é uma combinação de várias coisas, né? Muitos elementos, muitos elementos. O que o João está querendo colocar, ele está isolando, né, a questão da cor, e aí beleza. Mas você veja, por exemplo, como a coisa é complexa, né? Se você põe lá um preto, por exemplo, um preto, como ele falou, concordo com ele, né? E o preto está sempre associado a essa questão da sofisticação e tudo. Mas aí, dependendo, você põe, por exemplo, um preto com vermelho, você tem um efeito. Você põe o preto com o dourado, você tem um efeito completamente diferente. Exatamente, exatamente. E aí tem as formas e tal, um losango, enfim, é complexo demais, né? Por isso que tem uma galera que se debruça sobre isso, né? Cara, exatamente, é uma vastidão imensa de elementos de design. Eu quis trazer aqui para você de uma forma bem resumida, né, para a gente não fazer de um modo aleatório as coisas e tal, mas a gente saber, né, o que é a nossa composição de elementos vai tentar passar para o nosso cliente, digamos assim, para o nosso usuário do nosso projeto, beleza? Então, o Dudu colocou aí no chat, colocou um textão e, cara, concordo com todas as suas colocações aí, né, sobre o vermelho associado à potência, o laranja mais alegre, enfim. Então, o Gabriel também colocou que a Lamborghini usa muito isso, né, das sombras, do sombreamento, da composição das cores, usando muito o preto com essa ideia do luxo e da sofisticação também. Se você for pensar, várias marcas de luxo acabam fazendo isso também, né? Muitas marcas de luxo têm seu logotipo ali, algum elemento em preto, né? Algum elemento mais assim, em um tom um pouco mais escuro para trazer essa seriedade, essa sobriedade, né? Eu diria que passa, inclusive, até um pouco mais de credibilidade, né? Quando eu vejo uma marca que tem ali um elemento em preto, um pouco mais sóbrio, um pouco mais minimalista, eu tendo a ter uma credibilidade, a acreditar, né? Muito mais nessa marca, ter uma credibilidade maior. Então, para vocês perceberem o quanto essas coisas acabam mexendo, né, com a nossa mente, justamente através da psicologia das cores, beleza? Então, tendo isso em mente, a gente consegue fazer ali nossos protótipos de aplicativo, de site, enfim, várias outras coisas também, de uma maneira bem mais fluida, beleza? Então, só revisando aqui os aspectos, como o professor falou, são inúmeros aspectos que são importantíssimos quando a gente cria um design, quando a gente está fazendo alguma coisa que envolve design, beleza? Então, ícones são bem importantes, a paleta de cores, eu espero que vocês já tenham em mente que é extremamente importante também. A gente tem alguns templates que o ideal não é a gente estar usando ali templates, porque são coisas que já vêm prontas, são bem genéricas, mas existem ali templates, né? Outra coisa também, identidade visual, né? Eu acho que a identidade visual seria um contraponto ao template. Então, por exemplo, imaginem que para cada slide que eu crio, para cada aula, eu vejo no Canva um template legal e falo, para a aula de hoje acho que combina esse template. Aí venho, e cada aula eu venho com uma forma diferente. Vocês iam achar, né, que tipo, eu não tenho um padrão para as coisas que eu faço, né? Então, assim, desde o início, quando eu comecei a montar o material, eu fui atrás de montar uma identidade visual. Então, eu espero, né, que só de bater o olho em algum elemento, né, alguma fonte, alguma forma, alguma cor, alguma maneira de fazer os meus slides, vocês já associem isso à minha aula, né? Esse é o meu propósito aqui com essa criação dessa identidade visual, beleza? Das nossas capacitações. O posicionamento dos ícones também é importante, o alinhamento, não só dos ícones, mas das letras também. Às vezes a gente está navegando pelo Instagram, por exemplo, e a gente vê um post que tem muito texto. Isso acaba sendo desestimulante, né? Quando a gente vê algo que tem muito texto e com a letrinha muito pequena, que a gente tem que dar zoom na imagem para poder ler, a gente simplesmente passa para a próxima publicação. Então isso também tem que ser levado em consideração. Ou então, às vezes, um texto que é difícil de ler. Por exemplo, tem estudos a respeito disso, de que um texto, a gente falou, né, já dos editores de texto, que um texto desalinhado, ou seja, ele sem estar justificado, né, aquele que uma linha termina aqui, outra termina aqui, outra aqui, aí fica aquele mosaico, aquele serrilhado no final do texto, tudo aquilo acaba dificultando a galera de ler o texto, né? Acaba desestimulando as pessoas a lerem o teu texto. Então, muito texto, então coisa muito junta, acaba sendo visualmente desinteressante. Então, tudo isso também deve ser levado em consideração, como o professor brilhantemente falou, que design não é só cor, né? Então, design é tudo isso, é ícone, é paleta de cor,
é a identidade visual, é o posicionamento dos seus ícones, o alinhamento deles, beleza? Então, todos esses aspectos são importantes para a experiência e a interface de usuário que a gente vai estar tentando propor aqui para vocês, beleza? Então, finalizamos a parte de conteúdo de hoje, mas a gente não finalizou a aula ainda, vai ter um Kahoot, mas antes disso, dúvidas, questionamentos, comentários, opiniões, sugestões, por favor, quem tiver aí pode falar agora, por favor, não saia da chamada com dúvidas, beleza? E o momento agora é todo de vocês. Quem tiver aí, ficou alguma coisa meio obscura, né, na explicação, pode estar falando também, beleza? Se ninguém tiver alguma dúvida... A aula foi muito boa hoje. Pô, Gabriel, muito obrigado aí pelo teu feedback, cara. Muito obrigado, a gente tenta, né, tá trazendo sempre esses temas bem interessantes. Eu acho que a psicologia das cores é algo extremamente estimulante, né, porque é algo que está no nosso dia a dia, e é algo que a gente está presente a todo derivados, muito da hora mesmo, os assuntos de hoje. Pô, valeu. Muito obrigado aí pelo feedback. Então, são coisas que a gente... A Elis colocou aí que todas as aulas são muito boas, então também muito obrigado aí pelo teu feedback. O Dudu falou que aprendeu muito, nem sabe o que perguntar, então obrigado aí de coração pelo feedback de vocês. A gente trouxe esse tema aí sobre a psicologia das coisas, porque é algo que a gente vê no nosso dia a dia, né? A gente está em contato. A todo momento a gente está em contato com as marcas, e é interessante a gente saber o que cada uma delas pretende passar, né? A partir da identidade visual delas, das cores, dos elementos, dos sons, né? Como eu falei do anúnciozinho do iFood, sei lá, eu às vezes escuto o vídeo só, tipo, escutando mesmo, não tô assistindo, mas só escutando, e aí quando começa o anúncio eu já sei que aquela musiquinha é do iFood, né? Então, tudo isso faz parte dos elementos visuais. Então, no nosso próximo encontro, tá? Na quinta-feira, nesse mesmo horário, às 10 horas, a gente vai propor a vocês, ensinar a vocês, a quem não sabe ainda, a mexer no Canva e a criarem o próprio protótipo de vocês utilizando o Canva, beleza? A gente vai propor aí um aplicativo genérico que a gente vai estar fazendo, né? Mas quem tiver ideias, por exemplo, eu não sei não lembro agora qual foi o grupo, mas teve um grupo que propôs o problema relacionado à falta de lugares disponíveis para estacionamentos em Caculé. Vocês já pararam para pensar... Foi o meu. Foi o seu, Luna. Massa. Então, vocês já pararam para pensar que um aplicativo poderia ser uma solução para esse problema? Então, vocês vão ser apresentados a uma ferramenta, que é o Canva, onde vocês vão poder prototipar esse aplicativo, beleza? Juntamente com a gente vai dar todo o suporte para vocês. E é isso. Mas agora, a gente parte aí, primeiramente, né, muito obrigado aí não só pelo feedback de vocês, mas por terem comparecido na aula hoje, marcado aí a presença. Então, agora a gente vai partir para o nosso Kahoot. A Elis botou aqui que surgiu uma dúvida. Por exemplo, se montar um slide com cores que transmitem significados diferentes da psicologia das cores, seria considerado errado ou impossível? Olha, eu não compreendi muito bem a tua pergunta. Como assim tu está querendo dizer? Trazer, por exemplo, uma composição de cores meio aleatória e que dentro da psicologia das cores isso represente não necessariamente aquilo que tu quer passar? É isso? Isso mesmo. Olha, o livre-arbítrio tá aí para isso, né? A gente tem aí a possibilidade de fazer as coisas, né? A gente tem total liberdade para fazer de acordo com as nossas convicções, né? De acordo com o que a gente acha que deve ser feito. Mas existem tendências do design, existem, né, escolas do design que trazem alguns aspectos que são importantes para a gente estar se baseando. Então, por exemplo, se eu colocar um slide vermelho com amarelo aqui, né, no meio desses aqui, muito provavelmente eu vou estar querendo chamar a atenção de vocês para algum ponto, né? Então, algum conceito importante. Eu boto um slide vermelhão, assim, um texto em caixa alta, né, em caps lock, para chamar a atenção de vocês. Isso é possível, tá? Mas dentro da identidade visual, que eu tento trazer, eu e a Alda tentamos trazer aqui nos nossos slides, a cor vermelha e amarelo aparecer muito, a gente não quer, não quer trazer isso como elemento principal, entendeu? Então, como eu falei, é uma composição, né? Então, os ícones, as cores, o posicionamento, a fonte, o texto, se tá com a letra muito grande, muito pequena, tudo isso acaba tendo um significado, mas quem está criando pode ficar totalmente livre para fazer da forma que achar que vai ficar melhor.
Mas a gente recomenda que o teu design, a tua identidade visual, seja algo que esteja relacionado aos objetivos da tua marca, entendeu? Basicamente isso. Eu consegui tirar todas. Conseguiu sim. Pronto, excelente. Então, como eu falei, agora a gente vai estar partindo para o Kahoot. A Alda vai estar disponibilizando o link aí para vocês, vai estar conduzindo aí agora a nossa dinâmica também. Então, mais uma vez, muito obrigado pela participação de vocês. E é isto. Vamos lá? Vou Ô, interromper aqui o professor, compartilhamento. quando você tá na aula, eu só lembro das cores tipo roxo ou azul escuro, por causa do Pedroche. Aí eu só Sim, lembro sim, dessas. sim. Tem até o Pedot a gente tentou trazer também, né? Tipo, tudo alinhado ali na nossa paleta de cores, né? Para justamente pensando, né, nos aspectos que nós queremos trazer aqui para vocês. Beleza? Então, Alda, todo seu agora aí. Obrigada, João. Oi, gente. A gente vai fazer o Kahoot agora, ok? Vocês conseguem me ouvir direitinho? Sim. Sim. Perfeitamente. Que bom. Então, eu vou colocar o PIN aqui no chat e também vou colocar o link, tá? O de hoje tá bem fácil, hein? Quero ver todo mundo acertando tudo aí. Hum. Ô, professor, eu lembrei outro aplicativo aqui de design, mas esse daí é um pouco ruim, só pode para computador Windows 10, que é o CorelDRAW. Sim, sim, tem essa opção também, né? Mas ele é mais focado em edição de imagem, né? Tipo, você cortar uma Tipo imagem, convites, redimensionar. cartão, Sim, sim, sim. E pelo menos eu nunca vi uma opção dele para celular também, né? Então acaba sendo uma opção um só pouco inviável para a gente trazer, né? são Windows 10. Tentei abaixar no Uhum. meu computador, não consegui não. Sim, sim. Tem várias ferramentas realmente, mas que são muito utilizadas em uma única plataforma. E a gente acabou optando pelo Canva justamente por isso. Porque tem essa versatilidade, né? Você consegue usar perfeitamente no celular, no computador, enfim. Então, acaba sendo mais fácil, tanto para a gente quanto para vocês que está passando isso. Verdade. A Alda mandou aí o link, então vamos lá. Ah, não, fui eu que criei o Kahoot, então não vou nem jogar para testar. Pô, Senão é João, covardia. Diga, Gabriel, diga. tá dando um erro aqui. Tipo assim, eu entrei no link pela primeira vez, coloquei meu nome, só que não apareceu nada, só ficou aparecendo meu nome na tela. Aí eu saí, não recarreguei os dados e coloquei meu nome, né, pra entrar de novo. Aí fala que o nome tá sendo usado. Oxente. Não tô Porque você entendendo. já Tá colocou o acontecendo seu aqui também. nome. Vocês tentaram 2 vezes, foi? É porque pela primeira vez pra mim, aí só foi assim, você entrou e você está vendo seu nome na tela, só assim pra mim. Aí não apareceu nada pra mim entrar no jogo, nem nada. Ah, Apareceu sim. assim O pra mim meu tá também. aparecendo. Deve ser que tu Rapidinho, ainda gente. Vou colocar aqui. não iniciou Eu peguei. o jogo. Não, não, é que eu peguei por um lado diferente. Ah, Mas sim, vejam entendi. se vai agora, gente. Me digam se vai. Vou colocar o outro pin aqui também. Aí vocês testam. Da outra vez até apareceu, tipo, o começo meio diferente. Agora apareceu certo, igual aparecendo. Pronto. É que eu tinha colocado por outro lugar. Achei que iria. Vai não. Todo mundo conseguiu acessar? Sim, sim. Beleza. Quando for respondendo, vai Sim, colocando aqui no normal. chat. Sim. Coloquei. Acessei.
Jamile, Léo, Dudu, vocês conseguiram acessar? Sim, sim. Ok. Eu estou extremamente surpresa porque eu acertei todas. Nossa, parabéns. Parabéns. Muito bom. Nossa, a Elisa acertou todas. Errei uma de bobagem. Eu acho que é a primeira vez que Olha. alguém acerta todas as questões, né? Eu acho, não sei. Sim, Bom realmente. demais. Pelo menos aqui com a gente, eu acho que sim. Não sei se com o Léo. Parabéns, Elise. Parabéns. Terminei. Quem for terminando, vai avisando aí, gente. Vai colocando no chat, pode abrir o microfone. A Dudu falou ali, ó, muito bom. Acho que se tu atualizar a página, vai aparecer, tipo, quem ainda falta responder e tal. Teve uma hora que a Alda perguntou aí se já começou, tipo, se eu já tinha começado. Aí tava bem na hora que tava contando o tempo de uma pergunta, aí eu atrasei. Pô, desculpa, eu parei pra pensar depois, realmente. Não, mas não foi nada, não atrapalhou, não. Mas se você tivesse começado, você podia continuar, que eu sabia que você tinha começado já. É Sim, porque sim. quando eu fui olhar aqui, eu vi que algumas pessoas não tinham conseguido, aí eu fiquei preocupada. De boa. Mas deu tudo certo. Teve 2 pessoas que fecharam, o Dudu também fechou, gente. Parabéns, Dudu. Parabéns a todo mundo que participando. Vocês estão Premissa, tá reforçando doido. bastante conhecimento. Parabéns. O pessoal tinha dito que tava fácil e tal. Mas esse realmente tá bem fácil também. A questão é que pega muitos conceitos, né? Que a gente viu aí na aula, que acabam confundindo um pouco. Então acho que o pessoal tá indo até bem em relação a. Eles falou que a aula hoje foi bem interativa. Realmente tem esse ponto também, né? Ficou bem fresco na memória alguns conceitos. Acabei frisando também muito, né?
Pronto, gente. Eu acho que falta a Jamile. Não sei se ela... falta ela concluir ainda. Hoje a galera, pelo jeito, teve o soninho da beleza. Só É. 7 pessoas. Pois é, velho. Pois é. Realmente. Realmente. A Jamile, ela já concluiu? Ainda não, pelo que eu tô vendo. Não sei se a internet dela não Ela está falou que aparecendo pra não você. está aparecendo. O que exatamente não está aparecendo? Aqui tá falando que falta você concluir uma questão. Talvez tenha travado pra você, Jamita. Não, eu acho que ela tá dizendo que não apareceu o nome dela. Não sei. Mas é porque ela não respondeu tudo. Falta uma questão ela responder. Ah, sim. Eu É, acho. realmente. Você chegou a responder tudo? Ah, eu acho que ela falou que para ela só aparece a colocação. Então acho que ela finalizou já, mas deve estar. Sim. Não deve ter atualizado aí ainda. Então acho que a gente já pode partir para a Realmente. correção. Pronto, tranquilo. Só vou anotar aqui quem ficou os 5 primeiros. Foi. Então, parabéns aí Pronto. ao pessoal, que hoje a gente teve, acho que pela primeira vez, tivemos, né, duas pessoas que conseguiram acertar todas as questões aí. O cara falou que ficou em primeiro pela primeira vez porque o Gui não veio hoje. Quem sabe, nunca se sabe. Então, parabéns, pessoal. Só anotar aqui, primeiro foi o Dudu, acho que é Eduardo Guimarães o nome dele. Isso. Professor, Aqui. desculpa aí, eu coloquei Dudu. Não, tranquilo. A Elis também ficou em segundo por causa muito provavelmente da questão do tempo, né? Mas foi bem acirrado ali. Deixa eu ver quem mais. O Gabriel Santos também. Gabriel Santos, Yasmin e Luna Porto. Parabéns, gente. Parabéns. Já Pronto, anotei. João? Vamos partir para a correção agora e aí a gente finaliza. Vamos. Bom, vamos lá. Tá dando uma travadinha. Tranquilo. Tá aparecendo para mim aqui ainda a tela de boas-vindas. Sim, é isso. Agora que vai mudar. Pronto. Massa. Então, vamos lá. Primeira pergunta a de verdadeiro e falso, né? Então, prototipar é transformar conceitos tangíveis em ideias intangíveis. Quem prestou atenção aí sabe que é falso, né? É justamente o contrário. Você pega algo intangível, que é uma ideia, né? Exatamente, Gabriel. Seria o contrário. Você pega uma ideia, que é algo intangível, eu não consigo testar uma ideia. Mas você transforma ali num protótipo que é tangível, beleza? E que aí sim, consigo testar, consigo julgar se isso funciona, se isso não funciona. Então, falsa essa alternativa aí. O correto seria justamente o contrário. Próxima pergunta. Tô tentando passar aqui. Então, Ela passou um pouquinho demais. tranquilo. Mas depois eu volto na outra. Mais uma de verdadeiro e falso, né? Que diz o seguinte: um protótipo de baixa fidelidade, beleza? De baixa fidelidade, ele tem bastante detalhes e informações do produto final. Quem prestou atenção aí também sabe que essa afirmação ela é falsa, tá?
protótipo de baixa fidelidade, ele tem ali um nível limitado de detalhes, beleza? Não tem tantas informações, ele tem ali conceitos mais, como é que posso dizer, mais essenciais Simples. do produto. Isso, conceitos mais simples, mas que trazem a ideia essencial do produto. Já um protótipo de alta fidelidade, é aí sim que ele vai ter uma riqueza de detalhes muito maior, então de cores, de elementos, enfim. Beleza? Próxima pergunta. Eu falei, acho que eu falei a resposta dela, né? É falsa, tá? Então vamos lá. Qual a afirmação correta sobre o significado das siglas UI e UX, ou UI e UX, enfim. UI vem do inglês User Interface, tá? Traduzindo, a gente tem interface de usuário, enquanto que UX vem de User Experience, ou seja, experiência de usuário. Portanto, a alternativa correta ali é que está em verde, né? Que fala que UI é interface de usuário e UX experiência de usuário. Próxima pergunta, acho que é a número 5. Isso. Eu volto para outra depois. Pronto. Então, questão 6, de verdadeiro e falso também, né? Pergunta se a identidade visual, é uma afirmação, né, na verdade. A identidade visual é extremamente importante para as marcas. E é bem óbvio, né, que isso é completamente verdadeiro. A identidade visual é um aspecto mais importante, um dos aspectos mais importantes na construção de uma marca, tá? É você delinear e definir muito bem a identidade visual. E nisso vai ali a questão das cores, né, da forma que você vai se comunicar, tudo isso passa uma mensagem, né, para o teu cliente, para o teu público-alvo. Próxima pergunta. Pergunta também bem simples, bem tranquila, né? Acho que a gente, é algo que até que muitos de vocês já deram esse feedback, retornaram, que já usam bastante, que é qual software que nós vamos utilizar para fazer o nosso protótipo. E aí tem as imagens que representam cada um dos 4 que eu trouxe aqui, né? Tem o Adobe XD, tem o Figma, tem o Mockup, o Mockflow e tem o Canva. Então, portanto, a gente vai estar utilizando o Canva, beleza? Na hora que apareceu a pergunta, antes de responder, eu já sabia. Bravo demais. Aí é só localizar o Canva, inclusive a opção do Canva estava em azul também, até. Pois é. Próxima pergunta? Já. Pronto. A parada é a seguinte. A pergunta é a seguinte. A imagem representa um protótipo de... Aí tem aí as opções, né? Como a gente pode ver, a imagem tá um pouco pequena, mas dá pra gente ver que são, assim, representações um pouco mais parecidas com um desenho, digamos assim, das telas. Feito à mão, simples demais. Feito à mão, bem simples, né? De um aplicativo. Tem ali as setas que indicam, né, o caminho que o usuário vai fazer, mas, como a gente pode ver, essas características representam uma imagem de baixa fidelidade. Beleza? Próxima pergunta. De acordo com a psicologia das cores, o azul pode representar, tá? Então... Errei essa daí. Olha só, então, acaba sendo a questão aqui, quem estava prestando realmente ali muita atenção na aula, acabou acertando, que as opções são equilíbrio, estímulo, otimismo e confiança. Então, o azul, ele representa inúmeras outras coisas, tá? Mas acho que o principal, eu diria, o principal aspecto a respeito da cor azul é a confiança que ele quer passar, tá? A gente colocou até ali na opção em azul, a opção de estímulo, acho que isso pode ter enganado muita gente também, mas a opção correta era confiança, beleza? E acho que foi a última pergunta essa? Tem mais outra. Tem mais outra? A última, essa que está carregando. Sim, pronto. Errei essa daí também, é besteira. Olha porque só, o interface de usuário é a parte visual e a experiência de usuário é como o cliente interage. Então, é besteira errar essa. Exatamente.
Você mostra que você sabe realmente o conceito, mas provavelmente o tempo acabou pressionando ali um pouquinho, né? Mas assim, a pergunta é, a sensação e o sentimento do usuário sobre o meu software, né? Coloquei até esse gifzinho aí do cara, né, reagindo assim, é responsabilidade do, aí tem UX ou UI, né? User Interface e User Experience, isso faz parte da experiência de usuário, enquanto que a parte visual é a interface de usuário. A experiência ela vai além da parte visual, ela envolve também a parte visual, claro, mas vai muito mais além, muito mais empírico, é sobre como trata justamente a sensação que o usuário sente ao usar aquele teu produto. E a gente finaliza aqui o mais um Kahoot, parabéns aí quem ficou no top 5. Vocês demonstraram que vocês estão manjando bastante aí dos conteúdos, e agora a gente chega na nossa hora da foto, né? Quem puder aí ligar a câmera, a gente está tirando a nossa foto e encerrando a nossa aula por aqui. Vamos lá? Cadê o Gabriel? Boa, Gabriel. Quem mais? Daniel também. A Elis. Acho que a Elis ligou a câmera aí pela primeira vez hoje, hein? Dudu. Pô, o pessoal tá massa. Apareceu finalmente. Finalmente, cara. Só um minuto, porque tá um pouco escuro aqui, eu vou abrir a cortina. Tranquilo. Então vamos lá. Eu já vou preparar aqui para tirar o print. Pronto, massa. Vamos lá. 3, 2, 1 e... Show. Daqui a pouco eu mando lá no grupo a foto, beleza? E também os slides que a gente usou aqui vão estar disponíveis lá no Pedalt também, beleza? E dentro aí de pouco tempo, eu espero que... E assim que estiver disponível, vai estar lá no Pedalt também o link para a gravação, beleza? Então, pessoal, uma boa aula para vocês. Não sei quem vai ter aula agora de tarde. Uma boa aula para vocês, um bom fim aí do dia para vocês. E é isso. Muito obrigado pela participação e até quinta-feira. Opa, me enrolei aqui no fone. Obrigada, pessoal. Valeu, professor. Tô de Eu bom. agradeço. Alô. Boa tarde. Professor. Até Até quinta. quinta-feira. Tchau, até quinta-feira.